Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema fundamental para quem lida com produtos químicos, o GHS. Isso, o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem. Exatamente. E hoje o foco é na revisão 11, que é a versão mais recente, né, publicada pelas Nações Unidas. Isso mesmo. Nosso objetivo aqui é, assim, descomplicar um pouco essa revisão, tentar entender como ela organiza a classificação dos perigos. E a comunicação, principalmente. Sim. E como isso afeta as fichas de informação de segurança, as FISPQs, e também os rótulos dos produtos. O que a gente precisa saber para fazer ou para entender direito, né? Fundamental. E a nossa base para essa conversa é o documento oficial da ONU mesmo, da revisão 11. É interessante pensar que esse sistema todo ele é resultado de, anos de trabalho internacional. Uma década, mais até, para criar essa linguagem comum sobre perigos químicos. Exato. E essa linguagem comum é super importante, né? Para o comércio global, para a segurança de todo mundo que mexe com esses produtos. Com certeza, facilita muito. Essa ideia de harmonizar ganhou força lá no começo dos anos 2000, né? Mostrando que precisava mesmo de um padrão mundial. Uhum. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Qual é o alcance do GHS Heavy 11? O que ele cobre exatamente? Olha, o GHS tem basicamente dois pilares. O primeiro é definir critérios científicos, né, para classificar substâncias e misturas com base nos perigos delas. Perigos físicos, para a saúde. Isso, físicos, como inflamabilidade, por exemplo, perigos à saúde, tipo toxicidade, e também perigos ao meio ambiente. O segundo pilar é a comunicação desses perigos. Aí entram os rótulos e as FISPQs. Exatamente. Há de analisar os elementos que a gente usa para comunicar os rótulos nas embalagens e as fichas de informação de segurança, as FISPQs ou SDS, né? Como chamam lá fora. E ele se aplica a tudo, qualquer produto químico. Em princípio, sim, a todos os químicos e misturas. Mas tem umas nuances, sabe? Por exemplo, a rotulagem GHS geralmente não é exigida lá no ponto final de consumo para certos produtos já prontos para o consumidor. Tipo? Pensa em medicamento na farmácia, cosmético na prateleira, aditivo que já está no alimento. Para esses, no ponto de venda final, não costuma precisar do rótulo GHS. Ah, entendi. Mas, e aí que está o ponto importante, se esses mesmos químicos estiverem num local de trabalho, onde os funcionários podem ter contato ou durante o transporte, Aí a regra muda. aí sim as regras do GHS se aplicam, para proteger quem está manuseando, quem está transportando. Que interessante. Então, mesmo que eu compre um creme e não veja o rótulo GHS nele, a fábrica que fez aquele creme precisa seguir o GHS lá dentro para os funcionários. Exatamente. A expectativa é que no ambiente de trabalho o GHS seja adotado de forma completa. Isso significa rótulo nas embalagens internas, FISPEC disponível, treinamento para o pessoal entender. Faz sentido. Para o consumidor final, o foco maior da comunicação GHS acaba sendo o rótulo do produto que ele leva para casa. E tem uma coisa que sempre mencionam, a abordagem Building Blocks. O que é isso? Ah, sim, os blocos de construção. É uma característica-chave do GHS. Pensa no GHS como um grande kit de Lego, com peças representando as diferentes classes e categorias de perigo. Ok. Cada país ou cada autoridade pode escolher quais blocos desse kit ele vai usar na legislação local. Por exemplo, um país pode decidir não aplicar a categoria mais leve de um certo perigo, entende? Entendi. Mas isso não pode gerar uma confusão? Cada lugar com uma regra um pouco diferente? É um equilíbrio, né? Essa flexibilidade ajuda os países a implementar o GHS aos poucos, conforme a realidade deles, mas tem uma regra de ouro. Qual? Se um país decide regular um perigo que está no GHS, sei lá, carcinogenicidade, ele tem que usar os critérios de classificação e os elementos de rotulagem do GHS para aquele perigo. Ah, não pode inventar um critério próprio. Isso, não pode. Tem que usar o pictograma do GHS, as frases do GHS. O objetivo final que está lá no documento ainda é caminhar para uma harmonização mundial maior no futuro. E a classificação em si? As empresas têm que sair testando tudo de novo para se adequar à revisão 11? Geralmente não, viu? O GHS valoriza muito usar dados que já existem,
Se uma substância já foi testada com métodos válidos reconhecidos, esses dados devem ser usados? Não precisa retestar só por causa do GHS. Não, não há essa exigência. O sistema considera não só testes em animais ou in vitro, mas também, olha que interessante, dados de experiência humana, estudos epidemiológicos, clínicos, quando disponíveis, claro. O importante é a qualidade da informação. Exato, a confiabilidade do dado científico que você está usando para classificar. Entendido. Agora vamos para a comunicação mais direta. O rótulo. Como eles ficam na revisão 11? O que é essencial ter ali? O objetivo do rótulo GHS é ser entendido rápido, né? Pelo trabalhador, pelo consumidor, pela equipe de emergência. Por isso, a harmonização dos elementos é tão importante. Para todo mundo falar a mesma língua visualmente. Isso. O GHS até sugere usar mais de uma forma para passar a mensagem, tipo um símbolo junto com um texto, porque isso ajuda na clareza. E quais são esses elementos harmonizados, que não podem faltar? São basicamente 6. Primeiro, o identificador do produto. Tem que ser o mesmo nome ou código que está na FISPEC para não ter erro. Ok. Segundo, a identificação do fornecedor. Nome, endereço, telefone para contato. Terceiro, os pictogramas de perigo. Aqueles losangos vermelhos com símbolos pretos. Esses mesmos. A chama para inflamável, a caveira para tóxico agudo severo e por aí vai. Mas espera aí. E quando o produto também é transportado? Tem outros pictogramas para transporte, né? Eles não entram em conflito? Bem lembrado, sim. Para transporte de produtos perigosos, usam-se os pictogramas das regulamentações modelo da ONU, que podem ser um pouco diferentes. O GHS prevê isso. E como resolve? A regra é, se um pictograma de transporte para um certo perigo já está no rótulo, por exemplo, aquela etiqueta quadrada de líquido inflamável, o pictograma GHS correspondente pode ser omitido do rótulo principal. Ah, para não ficar redundante. Exato, para não poluir visualmente. Continuando os elementos. Quarto, a palavra de advertência. Perigo ou atenção. Isso, só essas duas. Perigo para os riscos mais graves, atenção para os menos severos. Quinto, as frases de perigo, as frases H. H de hazard? Isso, elas descrevem de forma padrão a natureza do perigo, por exemplo, H225, líquido e vapores altamente inflamáveis. O código H225 é só uma referência, tá? O texto completo tem que estar no rótulo. Entendi. E tem regras para não ficar repetitivo. Se um produto é muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros, a frase só para o efeito agudo, muito tóxico para organismos aquáticos, pode ser omitida. Faz sentido. E o sexto elemento? As frases de precaução, ou frases P de precautionary. Elas recomendam o que fazer para minimizar ou prevenir problemas. Tipo, mantenha afastado do calor? Essa mesma, P210. O GHS dá uma certa flexibilidade para combinar frases P para deixar o texto mais direto e as tabelas no sistema ajudam a escolher as mais importantes para cada caso. Isso me leva a uma questão bem prática. Confidencialidade. Segredo industrial. Como o GHS lida com isso, com a informação comercial confidencial, o CBI? O GHS reconhece essa necessidade, sim. Ele permite que, em certas situações, e dentro dos limites que cada país define, a identidade química exata de um ingrediente ou a concentração precisa dele possam ser omitidas do rótulo e da FISPQ. Para proteger a fórmula. Exato. Mas atenção, a omissão tem que ser indicada e, o mais importante, tem que existir um jeito de essa informação completa ser passada rapidamente para as autoridades ou para médicos em caso de emergência. Ah, bom? Mantendo a confidencialidade fora dessa situação de emergência, claro. E aquelas outras informações que a gente vê? Avisos em relevo, alguma informação extra do fabricante? Informação suplementar é permitida, mas tem uma regra clara. Não pode contradizer, nem confundir, nem diminuir a importância das informações de HSP padrão. Entendi. Se forem usar avisos táteis de perigo para deficientes visuais, o GHS recomenda seguir a norma ISO 11683. E tem também umas flexibilidades que as autoridades podem dar para embalagens muito pequenas ou para comunicar certos perigos crônicos só na FSPQ em alguns casos. Falando na FSPQ, vamos para ela. O rótulo é o alerta inicial,
Mas a FSPQ é onde mora o detalhe, né? Qual o papel dela na revisão 11? Exatamente isso. A FSPQ, ou SDS, é a ferramenta principal de comunicação detalhada para o ambiente de trabalho. Ela dá muito mais informação que o rótulo sobre os perigos físicos, saúde, ambiente e sobre como usar o produto com segurança. Tudo ali. Precauções, armazenamento. O que fazer se vazar, se pegar fogo, primeiros socorros, como descartar, é o documento de referência para o gerenciamento químico no trabalho. E quem precisa ter FSPQ? Ela é obrigatória para todas as substâncias e misturas que atendem aos critérios de perigo do GHS. E também para algumas misturas que, mesmo não sendo classificadas como perigosas no geral, têm ingredientes preocupantes, tipo cancerígenos ou tóxicos à reprodução, acima de certos limites. E a estrutura dela? É padrão também. Me imagino que seja crucial para achar informação rápido, né? Especialmente numa emergência. Sim, super padronizada. São 16 seções, sempre na mesma ordem, em qualquer lugar do mundo que siga o GHS. Isso é fundamental. 16 sessões? É bastante coisa. A gente pode pensar nelas em blocos para facilitar. Primeiro, a identificação. Quem é o produto, quem fornece, seção 1. Quais os perigos e os elementos do rótulo, seção 2. Aqui entram outros perigos também, tipo explosão de pó, se for o caso. Ligando com rótulo. Exato. Depois, composição e emergência. Do que é feito, ingredientes perigosos na seção 3, e o que fazer se der problema, primeiros socorros, combate a incêndio, controle de vazamento. Ok. Aí vem manuseio e proteção, como manusear e guardar com segurança, 7. QPIs usar, quais os controles de exposição, 8. Propriedades? Isso, propriedades e estabilidade, quais as características físico-químicas, 9. É estável? Reage com o quê? 10. E a parte de saúde e ambiente? Informações toxicológicas e ecológicas. Efeitos detalhados na saúde, 11, e no ambiente, 12. E, por fim, descarte, transporte e regulamentação. Como descartar, 13, regras de transporte, 14, outras leis específicas, 15. A seção 16 é para outras informações gerais. Ufa! O anexo 4 do GHS detalha tudo isso, seção por seção. E é chave que a FSPEC seja clara, objetiva, feita por alguém que entende do assunto e, claro, sempre atualizada. Dentro dessas 16, tem alguma que a revisão 11 dá um destaque especial ou que seja mais crítica? Várias são bem críticas, na verdade. A seção 2, identificação de perigos, é vital porque ela conecta com o rótulo, né? Tem que ter os pictogramas ou o nome deles, palavra de advertência, frases H e P. Certo. A seção 3, composição, é onde a questão da confidencialidade do CBI geralmente pega mais. A seção 9, propriedades físico-químicas, é a base para muita classificação de perigo físico, ponto de fulgor, pH, solubilidade, tudo isso tem que estar lá, de preferência com o método de teste usado. E as de toxicologia e ecologia? As seções 11, informações toxicológicas, e 12, informações ecológicas, costumam ser as mais complexas. Exigem dados detalhados sobre efeitos na saúde e no ambiente. A seção 11 precisa ter dados numéricos de toxicidade tipo DL50, CL50 ou ATE, que é a estimativa de toxicidade aguda. ATE. Isso. E a seção 12 fala de ecotoxicidade, se o produto persiste no ambiente, se acumula nos organismos, como se move no solo. O GHS tem guias para ajudar nisso, como o anexo 9 para dados ambientais. Ah, e claro, a seção 14, transporte, é essencial para a logística. Fica bem claro mesmo. A FSPOC é o manual completo do químico para o trabalho. O rótulo alerta, a FSPOC ensina. Exatamente essa lógica. São ferramentas que se complementam, as duas são essenciais. Vamos tentar deixar isso mais concreto? Pode dar um exemplo? Pega um líquido inflamável, como a classificação dele aparece nesses documentos? Claro, vamos lá. Líquidos inflamáveis estão no capítulo 2.6 do GHS. A classificação depende principalmente do ponto de fulgor, o PF. A temperatura mínima para liberar vapor inflamável? Isso. E para os mais perigosos, também do ponto de ebulição inicial, o PIE.
Imagina um solvente bem volátil, pF baixo, tipo menos de 23 graus Celsius, e que ferve fácil, abaixo de 35 graus Celsius. Bem perigoso. Categoria 1, a mais alta. No rótulo vai ter o pictograma da chama, a palavra perigo e a frase H224. Líquido e vapores extremamente inflamáveis. E um menos perigoso. Pensa no álcool etílico. O pF também é baixo, menos de 23 graus Celsius, mas ele ferve acima de 35 graus Celsius. Aí ele cai na categoria 2. Aham. O rótulo ainda tem a chama e perigo, mas a frase muda um pouco. H225, líquido e vapores altamente inflamáveis. E o querosene? Querosene já tem pF mais alto, entre 23 graus Celsius e 60 graus Celsius. É categoria 3. No rótulo ainda tem a chama, mas a palavra de advertência suaviza para atenção. E a frase é H226, líquido e vapores inflamáveis. E o diesel? Diesel com pF acima de 60 graus Celsius até 93 graus Celsius é categoria 4. Aqui, geralmente nem se usa pictograma. A palavra é atenção e a frase é H227, líquido combustível. Entendi. E na FISPOC, lá na seção 9, tem que ter esses valores de PF e PI, idealmente com o método de teste. A seção 7 vai ter precauções, como a frase P210, mantenha afastado do calor. E a seção 5 vai explicar como combater incêndio com aquele líquido. Efeito, conectou tudo. E para um perigo à saúde, tipo toxicidade aguda, que você mencionou, A lógica é parecida. Toxicidade aguda, capítulo 3.1, tem 5 categorias. A base são dados de testes que medem a dose letal DL50 ou a concentração letal CL50. quanto menor o valor, mais tóxico. Exato. Categorias 1, 2 e 3 são de alto perigo, fatal ou tóxico. Essas usam o pictograma da caveira e ossos cruzados, a palavra perigo e frases H específicas, H300, H310, H330 ou H301, H311, H331. Categoria 4. Categoria 4 significa nocivo, H312, H312, H332. Usa o pictograma do ponto de exclamação e a palavra atenção. E a 5. Categoria 5 é para toxicidade relativamente baixa, pode ser nocivo, H303, H313, H333. Aqui o pictograma e a palavra de advertência são opcionais, vai depender da regra local. E para misturas, como faz se não tem teste da mistura toda? E é para isso. Primeiro, sempre tentar usar dados da própria mistura. Se não tiver, Aí complica. aí você tenta usar princípios de ponte, que é comparar com misturas parecidas que já foram testadas. Se nem isso der, O que resta? o último recurso é calcular a toxicidade da mistura com base nos ingredientes perigosos dela, é o método da estimativa de toxicidade aguda, ou ATE, que mencionei. A FSPQ, lá na seção 11, tem que explicar como chegou na classificação e mostrar os dados. Nossa, parece que classificar misturas ou substâncias mais complexas pode ser bem complicado mesmo. Sem dúvida, e o GHS sabe disso. Ele oferece orientações. Para misturas, essa abordagem em etapas, dados da mistura, depois bridging, depois cálculo, vale para vários perigos, não só toxicidade aguda. Vale para irritação de pele, perigo aquático. O sistema define limites de concentração para os ingredientes que puxam a classificação da mistura toda. E para substâncias difíceis? Também tem guia. Para substâncias difíceis de testar, tipo as que dissolvem pouco em água, as instáveis, metais, polímeros ou aquelas UVCBs. UVCBs. São substâncias de composição desconhecida ou variável, tipo produtos de reação complexos ou materiais biológicos, como extratos de plantas. Para tudo isso, tem abordagens adaptadas, muitas vezes nos anexos do GHS. E modelos de computador, QSARs. Isso, Keyacers e Read-Across. Podem ser usados como alternativa a teste, sim, mas tem que ter uma justificativa científica muito boa, mostrando que o modelo é válido para aquele caso específico. Transparência é chave. E poeira combustível.
entra nisso? Entra, o anexo 11 fala de poeiras combustíveis. Embora não seja uma classe de perigo GHS formal com um pictograma e tudo, esse anexo dá uma metodologia para avaliar o risco de explosão de poeira e orienta como comunicar isso. Geralmente, essa informação vai na seção 2 da FISPEC. Entendi. Bom, depois de tudo isso, o que significa na prática? Qual a mensagem central da revisão 11? Olha, resumindo bem, o GHS Rev 11 continua sendo a nossa referência global para comunicar perigo químico de forma consistente, de forma harmonizada. E entender como ele funciona. É indispensável para qualquer empresa que fabrica, importa, distribui ou usa químicos. Não é só cumprir a lei, né? É proteger as pessoas e o ambiente. Quais seriam os pontos, assim, cruciais para quem está implementando isso ou atualizando os sistemas agora? Eu destacaria, primeiro, entender a abordagem Building Block e saber quais blocos o seu país adotou. Segundo, seguir à risca o formato das 16 seções da FISPIOC. Terceiro, aplicar corretamente os elementos do rótulo, pictogramas, palavra, frases HIP. E quarto, basear a classificação nos critérios técnicos do GHS, usando dados confiáveis, especialmente para misturas e substâncias complicadas. Certo. E para quem está nos ouvindo e precisa botar a mão na massa? Próximos passos. Eu diria, primeiro, revise as classificações dos seus produtos, veja se elas batem com os critérios da revisão 11 ou da versão que vale aí na sua região. Pode ser que precise atualizar rótulo e FISPIOC. Exatamente. Verifique se todos os elementos de GHS estão lá, corretos. Dê uma atenção especial para as regras de classificação de misturas e como lidar com substâncias UVCB, se for o seu caso. E, fundamental, consulte sempre a legislação específica do seu país ou região. Ela pode ter detalhes a mais ou definir quais blocos do GHS são obrigatórios por lá. Ótimo conselho. Para a gente fechar, alguma reflexão final que essa nossa conversa sobre o GHS provoca? Uma coisa importante é lembrar que o GHS não é algo estático, parado no tempo. Ele é mantido por um comitê da ONU, que atualiza periodicamente, para incorporar novas descobertas científicas, novos dados de toxicologia, de ecotoxicologia. Então ele evolui? Sim, e isso faz a gente pensar, né? Como garantir que a nossa comunicação de perigo, o rótulo, a FISPQ, não só cumpra a última revisão da norma, mas que seja de fato eficaz, que realmente proteja as pessoas e o ambiente no dia a dia, hoje e no futuro. Um desafio contínuo. Exato. Ficar atualizado com o GHS e pensar criticamente sobre a clareza e o impacto da nossa comunicação é um esforço que não pode parar. É essencial.